Boa tarde. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e por mais uma oportunidade que cada um de nós temos na Tua presença, para fazermos a Tua vontade, para darmos ao Senhor o nosso melhor, para darmos, meu Deus, nosso louvor, adoração, o nosso tempo, e esse é o melhor tempo do nosso dia, é o melhor tempo da nossa vida, o tempo que nós dedicamos ao Senhor, paramos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para fazermos a Tua vontade, para darmos condições ao Senhor, do Senhor, meu Deus, se manifestar, do Senhor operar, do Senhor, meu Deus, fazer a diferença. Quando damos condições ao Senhor, da Tua palavra entrar, e ela, a Tua palavra, nos conduzir, nos dirigir, meu Deus, e em nós ela fazer a diferença. E é isso que acontece. A Tua palavra faz em nós a diferença. E quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós, por ela, decidimos, e deixamos que ela, a Tua palavra, nos conduza, nós vivemos a diferença que está escrito na Tua palavra que há entre o justo e o ímpio. Nós percebemos, meu Deus, que a nossa vida não continua a mesma. Porque antes, quando vivíamos segundo sentimentos, emoções, nós éramos ímpios. E hoje, vivendo segundo a Tua vontade, a Tua palavra, nós somos justos. Aqueles que são justificados pela Tua vontade. Aqueles que são justificados pela Tua palavra. E eu peço, meu Deus, que seja ela, a Tua palavra, quem venha nos conduzir. Eu sei que nenhum culto, nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum tio, tanto que o Senhor disse, não retireis nenhum tio, nenhum jota da palavra do livro dessa lei. Porque tudo que vem do Senhor, meu Deus, é importante. E tudo que vem do Senhor é bom. Ainda que não seja agradável no primeiro momento, quando nós recebemos, mas tudo que vem do Senhor é bom. E eu oro para que a Tua palavra, para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor atenda aos nossos pedidos de oração, não aos nossos desejos, Senhor, porque muito dos nossos desejos não são bons, não são Teus, não provém do Senhor, mas a Tua palavra é boa. A palavra do Senhor é boa, a palavra do Senhor ela traz paz, ela traz direção assertiva, não é qualquer direção. A Tua palavra nos dá alento, ela é garantida. Não tem garantia, meu Deus, fora da Tua palavra, porque não há verdade fora do Senhor, mas a Tua palavra é a verdade. E eu peço que cada decisão, cada passo, cada, meu Deus, entendimento, cada palavra que tem sido declarada, ainda que a princípio repetida, mas que cada palavra, meu Deus, se cumpra na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós, eu Te agradeço. Muito obrigado porque estar aqui, para mim e para cada pessoa, já é a evidência, não é nem o sinal, meu Deus, mas é a evidência do trabalhar e do cuidado do Senhor para conosco. Quantos que agora, neste momento, não estão aqui mais. E eu digo mais porque já estiveram, já participaram deste culto, já fizeram, meu Deus, a sua parte aqui, tanto nesse altar, quanto também, meu Deus, na Tua casa, na nave da igreja. Pessoas que ouviam a Tua palavra, pessoas que estavam submissas à Tua vontade, mas que se afastaram do Teu caminho, se desviaram dos Teus preceitos, e por isso, hoje, estão numa condição irreconhecível, uma condição deplorável, uma condição, meu Deus, de dor, estão vivendo os ais que a Bíblia fala, estão gemendo, estão sofrendo, estão padecendo, porque não deram ao Senhor a prioridade da sua vida. Eis-nos aqui, meu Deus, para que seja a Tua palavra que venha nos conduzir, nos dirigir e nos abençoar.
Eu peço, esteja conosco, derrama sobre nós do Teu Espírito. O que nós mais queremos de tudo, e acima de tudo, é o Teu Espírito. Porque como nós temos, inclusive, louvado ao Senhor, não é por força, nem por poder, nem por violência, nem por influência, mas é pelo Teu Espírito. De forma que se tivermos o Teu Espírito, vamos além. Mas também, meu Deus, podemos ter tudo, podemos ter a imagem, podemos ter, meu Deus, a letra, podemos ter a teoria, mas se não tivermos o Teu Espírito, vamos permanecer no mesmo lugar, com a grande chance de regredirmos, de retrocedermos, de perdermos. Por isso eu peço o Teu Espírito. Se alguém está oprimido, se alguém está perturbado, doente, da alma, do corpo, eu oro ao Senhor para que o Senhor cure, para que ninguém permaneça nesse estado e nessa condição. E eu consagro ao Senhor esse culto para essa cura. Eu consagro para a libertação, para a transformação, para que o Senhor transforme vidas a partir do Espírito Santo. Eu entrego nas Tuas mãos, e aqui eu reconheço que eu não sou nada, meu Deus, eu sou apenas um instrumento. O que esse microfone é para mim, eu sou para o Senhor. Então, que o Senhor, meu Deus, fale, que o Senhor dê direção, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, a começar por mim, que cada direção, cada palavra, cada mensagem seja compreendida, que seja absorvida e que seja processada pela fé, para que traga e cause em nós resultados que venham do Senhor. Eu entrego e consagro esse culto ao Senhor, entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele, e peço a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para Juízes, capítulo 1, versículo 1, vamos ler até o 36. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Olha bem, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Agora há pouco eu ainda falava sobre isso, que às vezes a gente já se acostumou. A gente se acostumou. Por exemplo, tem passagens na Bíblia, eu vou te dar um exemplo de uma, que às vezes quando você ouve a leitura da passagem, ouve alguém falando sobre aquele determinado assunto, aquela história, é como se viesse um pensamento anestesiante sobre nós, que nos fala na mente o seguinte: eu já conheço essa passagem. Eu já conheço essa referência. Eu já conheço essa palavra. Eu sei que palavra que está sendo pregada. Eu sei esse versículo. Eu sei esse personagem. Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei como essa história termina. Isso é trágico. Porque aí, quantos de nós, eu falo nós porque eu também vivi isso já várias vezes, de você começar a ouvir sobre uma passagem, uma história, às vezes já na leitura, você começa a ouvir a leitura, você, não sabe, você está ali, daquele ponto que você já detecta qual é a história, qual é a referência, qual é o personagem para frente, é como se você só ficasse por educação. Ficasse, sabe, eu já conheço mesmo, então você não coloca toda, diga completa, absoluta, diga tudo, diga integralidade. Aí você não coloca isso. Você não coloca isso na atenção, você não coloca isso na percepção. Às vezes até na audição, é meio que você está ali, né? Tá tendo um som aqui, eu estou no mesmo ambiente, a igreja, por exemplo.
E aí me preocupa, por isso que não adianta, eu sou grato, reconheço o valor da internet para quem assiste de outra cidade, de outro estado, de outro país. É uma bênção, é ou não é? Mas quem pode estar na igreja, vem para a igreja. Porque não é igual. Não adianta alguém dizer assim, é igual a mesma coisa. Não é. Você não estando aqui, inclusive, é muito mais fácil de qualquer coisa te distrair. É a mesma coisa você ir para um show. É igual. É igual você ouvir aquela música ali que você gosta no celular, no computador, do que você estar no show, ao vivo. É a mesma coisa? Não é. Então, não adianta alguém querer convencer de que não é a mesma coisa. Eu penso que a internet é uma tecnologia válida, necessária para muita coisa, e, claro, ajuda muita gente nesse sentido. Mas eu também vejo pessoas que esfriaram de tal maneira que viraram sorvete por conta da internet, porque não vem mais, porque não tem mais comunhão, não tem mais sacrifício na busca a Deus, não tem mais entrega. Tem gente que hoje, se for sincero, ouvindo esse culto, aonde está? Isso não é para vocês aqui agora, tá? Mas tem gente que onde está, vai dizer assim, eu era feliz quando eu gastava 2 horas para estar na igreja e eu ia. Minha vida era melhor. Minha vida tinha mais resultados. Eu era pleno. Eu dormia mais cansado, dormia menos. Mas eu era mais feliz. E felicidade tem a ver com o quê? Fala alto. Progresso. Tem gente que com esse tempo todo que ganhou, está fazendo o que essas 2 horas? Está vendo o que não precisa, ouvindo o que não precisa, assistindo o que não precisa, e passando o que não deveria estar passando. Sabe por quê? Porque essas 2 horas que gastava dentro de um ônibus, trem, metrô, às vezes até tomando chuva, entre uma condução e outra, chegava em casa assim, tinha gente que às vezes chegava em casa assim, olhava para a cama, a hora que via já estava no outro dia, de tão cansado. Mas, essas 2 horas eram oferta. As 2 para ir, as 2 para voltar eram oferta. Era preço pago. Preço de gente que crê. Eu quero estar onde o Espírito de Deus mexe comigo. Eu quero ouvir a palavra ali ao vivo, eu quero estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente. É longe, é difícil. Não dá para entrar igual o paralítico lá com seus 4 amigos, lembra? Quem lembra da história? Eu refresco a sua memória. Foram lá, Jesus estava numa casa, não estava numa arena, estava numa casa, cabia pouca gente. E tem situações que são assim, sempre vão ser e que sejam sempre. Não é para todos, e algumas nem para muitos são, é para poucos. Diga obrigado, Senhor. Eu faço parte desses poucos. Amém? Tem situação que é para poucos. Aqueles 5, 4, mais o da cama que estava sendo carregado, chegaram, e como é que faz para entrar na casa? Para que Jesus veja esse paralítico. Dá pela porta? Dá pela porta ou não? Dava pela janela? Vamos embora então ou não? E aí, faz o quê? Sobe pelo telhado. Não é só subir. Sobe e desce pelo telhado. Foi assim ou não foi? E aí, valeu a pena ou não? Está faltando isso hoje. Minha gente, está faltando isso hoje. Gente que chega, primeiro, gente que vai, que parte para o
para o preço, quanto que custa? Caro, eu vou pagar. O que é caro para mim? Dormir menos? Andar mais? Comer menos? Gastar mais? Eu posso pagar? Posso, vou pagar. Vai dar trabalho? Vai, eu pago o preço, eu faço o que tem que fazer. Se você tiver que tirar de alguma coisa na tua vida, tira. Mas não tire de Deus. Isso assim, tem muita gente que está sendo abençoado pela internet, que continue sendo. Mas tem gente que está ouvindo isso agora e é Deus falando, ó, corre enquanto é tempo. Me busque enquanto você pode me encontrar. Está entendendo ou não? Isso vale para você aqui também. De repente, daqui a pouco dá aquela preguiça. Sabe aqueles dias de preguiça? Ah, não vou na igreja não. Está passando ao vivo o culto. Oh, não. Vou pagar o preço, vou estar lá. Eu falo porque você está aqui, você tem condições de vir. Você tem como estar na igreja. É ou não é verdade? Tem gente que já esteve aqui, como tem alguns aqui hoje, que chegaram aqui cedo e só vão embora à noite. Tem gente que tinha essa vida. E agora deve estar ouvindo lá e pensando, é verdade. Apesar do cansaço, apesar de algumas coisas na minha vida, até eu passar com menos, eu era feliz, porque eu via progresso. Minha mente estava se expandindo, meu espírito estava queimando, ardendo. Eu era feliz e sabia. Mas aí veio o maldito espírito da preguiça, da vergonha. E aí a pessoa se entrega. A vergonha não, a acomodação, desculpa. O espírito da acomodação e não. Sabe aquele negócio de é só hoje? Só hoje, não. Só essa semana. Só hoje vira só essa semana. Só essa semana vira só esse mês. Só esse mês vira o ano. Daqui a pouco virou a vida da pessoa. Não. Se você perguntar se eu uso internet, eu uso, tem muita coisa que ajuda, mas tem coisa que eu não abro mão de ser assim, ó, palpável, real, verdadeiro. Vida mesmo. A vida da gente tem que ser igual ao alimento que a gente come. Quanto mais vivo, melhor. Eu não estou dizendo para você só comer coisas cruas, mas estou dizendo aquilo que tem vida. Está entendendo? Em vez de você comer uma bolacha, que ali é um monte de coisas, melhor você comer uma fruta. Em vez de você comer um hambúrguer esses morte foods aí, né? Porque comida rápida é igual morte mais cedo, né? Morte rápida também. Come uma carne fresca. Em vez de você comer qualquer coisa aí, ó, come lá uma verdura, um legume, algo fresco, que tem vida. Alimentos vivos que falam, né? É igual a vida. Se relacione com pessoas. Fale, ouça, veja, ame, né? Apesar de o momento não permitir, mas toque. Inclusive esse vírus veio para afastar e tornar as pessoas ainda mais virtuais do que elas já eram. Você percebeu isso? As pessoas hoje estão muito mais virtuais do que elas eram. Tem gente que não voltou mais, não voltou ao normal. Porque esse negócio de não poder tocar, abraçar, beijar, pegar, tem gente que agora não voltou, é aquela coisa. Evita, apesar de tantas coisas aí, né? Já teve cloroquina, já teve ivermectina, agora tem a vacina, daqui a pouco vai ter alguma outra coisa. E tem gente que continua, não pode, não posso estar onde tem gente, não posso ir onde tem gente, não posso receber gente, não posso tocar em gente, não posso me comunicar de perto com gente. E aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver? Fica mais fácil. Uma pessoa que não tem contato com pessoas que ama ela,
né, e pessoas que podem mostrar para ela outra visão, realidade. É mais fácil de ouvir aqueles que têm controle, né, das comunicações. A grande mídia, as big techs aí, os grandes portais, as grandes redes sociais. Então, se as pessoas não vão ficar ilhadas, isoladas, sem ver, ouvir e ter contato com outras, ainda que virtualmente. Certo? Então, se eu não ouço quem me ama, se eu não ouço alguém que tem mais juízo, mais sabedoria que eu vou ouvir alguém. Então, as pessoas vão nas opções que estão à disposição. Televisão, os canais principais, rede social, os maiores portais. Aí você pega tudo isso e fala uma língua só. Aí a pessoa fica vendo, assistindo, ouvindo, recebendo. O que você acha que vai virar a vida dela? Vai virar o que esses conglomerados querem, esperam. Por isso que você precisa da palavra. E você que pode, ouça a palavra ao vivo. Ouça a palavra, venha para a igreja. E não venha só para ouvir, não. Venha para doar, venha para fazer, venha para se doar, venha para amar o próximo. Fazer alguma coisa. Ajudar com o que você tem, com o que você pode. Porque isso tem peso e faz diferença na sua vida. A sua vida, a sua atitude, o seu trabalho, a sua entrega faz diferença para os outros e faz diferença na sua vida também. Então, eu repito, não perca o tempo. Hoje é sexta-feira, tem gente que ouvindo essa palavra, ainda hoje dá para estar no culto, 19 horas. Não vou mais deixar passar um dia. Não vou esperar o amanhã. Não tem esse negócio de, para domingo eu vou começar uma vida nova. Domingo pode ser tarde. É ou não é verdade? Até domingo ainda tem chão, hein, gente? Até domingo tem quase um dia e meio. Tem chão ainda. Não espera, às vezes, Deus está te dando a última chance. Deus está abrindo, a gente tem visto aqui nos últimos dias, Deus, às vezes, assim, quando a gente menos imagina, ou quando já tinha tudo para não acontecer algo, Deus vem e abre um portal, entra. Vamos lá, quem crê, entra. Eu, graças a Deus, os portais que Deus tem aberto ultimamente, eu tenho entrado. Quem tem entrado nos portais aqui? Não pode ficar de fora. Portal tem um propósito. E o propósito é para quem está do lado de dentro. Está entendendo? Portal é para você estar dentro. Você viu o portal do Senhor aberto, vai lá e entra. É para mim, é comigo. Aqui, 2, respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. Foi por causa disso aqui que eu comecei a falar esse assunto. E eu comecei falando, não se acostume com o que mesmo, gente, que eu falei para não se acostumar? Não se acostume com a palavra, que eu comecei falando, às vezes você já conhece uma referência, você já conhece uma passagem, é ou não é? Vou dar um exemplo, Lázaro. A gente começa a ler a história das irmãs de Lázaro, você sabe como termina? Sabe ou não sabe? O que acontece com Lázaro, que estava doente quando as irmãs foram até Jesus? Morre, e depois, o que acontece com ele? Ressuscita. Você não pode pegar quando estiver pregando, falando, quando você estiver lendo essa referência, eu já conheço. Não, deixa eu ver o que está falando. Porque olha aqui o que o Senhor disse. Entregarei a terra nas suas mãos. Repita comigo, entregarei a terra nas suas mãos. De novo, diga, entregarei a terra nas suas mãos. Você vai entendendo agora por que eu quero que você se firme nessa parte. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão, sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio.
Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. 4. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Neguebe e na Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida por Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. De lá marchou contra os habitantes de Debir. O nome de Debir era antes Quiriate-Sefer. Então Calebe declarou: ao homem responsável por atacar e conquistar Quiriate-Sefer, darei minha filha Áquisa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, e este lhe entregou sua filha Áquisa por esposa. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. Áquisa foi até Calebe, e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: o que desejas? Ela então lhe rogou: concede-me uma bênção. Visto que me destinaste às terras secas do Neguebe, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade, e ali passaram a viver entre os amalequitas. O povo do deserto no Neguebe. Depois, o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefate, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo, passou a ser chamada Hormá, destruição. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrón e dos seus povoados. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a serra central, todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Calebe, que desterrou os 3 filhos de Enaque. Quanto aos jebuseus, que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram. E até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. Sempre assim, o Senhor presente, o Senhor ali, o Senhor ajudando, o Senhor dando força, o Senhor ali levantando, o Senhor dando a eles o que eles precisavam. Resistência, poder, o Senhor dando visão, força. Você vai ver, descia ali fazendo um arrastão, subia devastando. Os homens de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, anteriormente chamada Luz. Os que foram cumprir a missão de espias observaram um homem que saía da cidade e interrogaram-lhe:
Como poderemos entrar na cidade? Mostra-nos e seremos clementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade, e assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade. Contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é seu nome até nossos dias. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor e o de Ibleã, o de Megido, tampouco os das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Diga decisão. Diga decisão. Tem força. Por que está escrito? Por que eles não expulsaram os cananeus? Porque eles estavam decididos a permanecer naquela terra. Para que existe guerra? Para que existe guerra? Por que você tem que lutar quando duas pessoas não decidem a mesma coisa? É ou não é? Cananeu, essa terra aí agora é minha. O Senhor me deu essa terra. Você pode sair, por favor? Eu não vou sair, não, vou ficar. Estou te dando a opção, o Senhor deu para mim essa terra. É minha. Então, estou te avisando. Se você decidir ficar, e eu estou decidido a pegar o que é meu, vai ficar ruim para você. Aí o cananeu, ele pode ter uma fé contrária a mim, ele pensar, não vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para você. Pelo jeito, não teve alguém decidido do lado de cá, do lado de Manassés, porque o cananeu estava decidido a ficar aí, ficou. Quer dizer, então, que Manassés não estava decidido. Por que ele não estava decidido? O que leva uma pessoa a sair com uma direção e aquela direção não se tornar a decisão dela? O que leva? Você recebe uma direção, e a direção tem que se tornar decisão. O que leva uma pessoa a ter direção e não tomar decisão? É uma palavra bem grande que começa com in e termina com credulidade. Incredulidade. Deus falou e deixou claro, vai, eu estarei com vocês. Eu entregarei a terra para vocês. Nós vimos aqui já várias vezes, o Senhor estava com eles. O Senhor estava com os cananeus? Então por que sendo eu um israelita, da tribo de Manassés, da tribo de José, da tribo de Judá, por que então eu vejo uma força de vontade no cananeu, uma decisão tomada, eu não vou sair daqui e eu aceito isso? Por quê? Incredulidade. Só por isso, incredulidade. Porque se eu creio, eu vou dizer assim, você não quer sair daí, problema seu, você vai sair de qualquer jeito. Porque essa terra é minha. Você já está há tempo demais aí, sai daí. Não vou sair, eu vou te tirar daí. Porque onde eles foram decididos, mas principalmente onde eles foram crédulos, eles possuíram e dominaram a terra. Foi ou não foi? Por que algumas terras eles não dominaram? Porque eles não creram. Onde houve uma resistência maior, houve uma fé menor. Não, deixa assim mesmo. Não, deixa desse jeito. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos
e trabalhos forçados. Mas, repita comigo, mas não os expulsou a todos. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram, vivendo entre os povos de Efraim. Nem Zebulon expulsou os habitantes das cidades de Quitron e Naalol. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Também Aser não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes e em Bet-Anate. E por essa razão o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central. O negócio vai aumentando. Antes eles apenas ficavam ali. Até um ponto ficavam ali, resistiam e ficavam. Aqui a gente já vê alguns empurrando os israelitas, fazendo pressão e a pressão funcionando. Como você vê aqui, E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos estavam, Senhor, que vergonha. Estavam o que, gente? Estavam como? E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos estavam. Quem que era para estar assim? Era para os israelitas estar assim. Como? Firme. Agindo. Firmemente. Decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Aijalon e em Salbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. É isso aqui que não dá para entender. O pior é que não era isso aqui no passado, é assim até hoje. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Crabrim, a subida dos escorpiões, até Selá, a rocha, e a mais adiante em direção norte. Vamos ver se eu continuo no 2 pelo horário, mas o que a gente vê aqui? O povo teve direção de Deus. O povo, antes de começar aquela escalada, aquela campanha, e era campanha de guerra mesmo, agora é hora de tomar posse. E é claro que a maioria daquele povo não se rendeu. Por isso que o Senhor disse, a palavra de Deus sempre foi, entre na terra e faça o que com ela? Toma posse. Ele não disse receba a posse, ele disse toma a posse. Foi isso ou não foi? Toma posse. De quem que é a posse? É do cananeu, toma posse dele. De quem que é a posse? Do hitita, toma posse dele. De quem que é a posse? Do amorreu, toma posse. Foi isso ou não foi, gente? Aí antes de ir o povo, Senhor, o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos abençoar, vamos mesmo, o Senhor está conosco, vai, está escrito, vai. Vão, entregarei a terra nas suas mãos. Entregarei nas suas mãos, vai. Aí o povo vai, enfrenta, luta, mas aquele povo que estava mais decidido, o povo para ali. Aí você vai dizer, não, mas depois eles começaram, alguns deles, que permitiu o povo ficar, começou a cobrar imposto. Alguns, quando se fortaleceram, forçaram trabalhos, cobraram tributos.
Por que então, quando se fortaleceram, não eliminaram aquele povo de vez? Não resolveram de vez o que tinha que ser resolvido. Porque olha como a misericórdia de Deus, o amor, o livramento que Ele dá a cada um. Tem coisa que às vezes você não acertou quando aquele portal foi aberto, não entrou pelo portal, não agiu pela fé, não tomou posse, como Deus falou, toma posse. Quer dizer, o reino de Deus é tomar da força. O que é a força que a Bíblia diz? É orar, é declarar, é rejeitar as propostas que o diabo te faz por meio de pessoas, por meio de preguiça, por meio de situações que vêm dizer, não aceito isso. Vou viver e vou ficar com o que Deus tem para mim. Vou viver e vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Não, está difícil, deixa assim mesmo. Não mexe com isso não. Não, espere isso ficar mais fácil. Quantos que estão agindo assim? Que fazem concessões. Deus falou, olha, tira isso aqui da sua vida. Elimina isso. Isso não é para você, isso não cabe. Rompe. Limpa. Pega o que é teu, desfruta da tua vitória. E a pessoa vai até um ponto que não choca ninguém, que não encontra nenhuma resistência, vai até o ponto que não encontra nenhum mais decidido, ou nada, nenhuma oposição mais firme, até ali ela vai, mas quando chega na oposição mais firme, aí ela para, aí ela faz acordo, vocês vão ficar, mas vocês vão pagar impostos. O senhor mandou fazer isso? Você não vai ver uma direção de Deus para fazer isso. Você vai dizer, tem coisa que a gente não conquista de uma vez, a gente vai conquistando. Concordo, mas aqui você vê que quando o povo teve a oportunidade de conquistar parte, conquistou e ficou parte, aí se fortaleceu, em vez de conquistar o restante, fez concessões para o restante. Não haja assim. Isso aqui foi o começo da desgraça, da divisão, da ruína de Israel. Porque o Senhor mandou. Juízes 2, um anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer acordo ou pacto com os habitantes desta terra. Antes, destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Que acordos? Que pactos foram esses? As concessões, as permissões, deixa disso, não, deixa ele aí. Não, no final ele ainda vai me servir, vai pagar imposto, vai pagar tributo, vai ficar com um trabalho mais duro, só que acima de comodidade, acima de conforto, acima de algo agradável, diga, está a palavra. Então era conveniente, confortável, agradável, deixar aquele povo lá, a terra era tão grande, e aquele povo ainda fazer o serviço mais pesado, pagar tributo, e tributo na época era pago com mantimento, animais, cereais, grãos. Era conveniente, mas não era bom. Fala, como não era bom? Não era bom porque não era o que Deus tinha com eles. E assim tem muita gente que pela conveniência
está derretendo. Nada derrete de uma vez. É ou não é verdade? Imagina um sorvete, um picolé. Você pega ele assim, você olha para ele, derrete, cai tudo do palito. Hã? É assim ou não? Como é que é? Você tem que segurar ele e esperar. É ou não é? Aí ele começa, se você não fizer nada, de repente você não vê, mas de repente cai uma gota. É ou não é? Aí começa a aumentar. Outra gota escorre na sua mão e vai. Daqui a pouco você não percebe, se for de leite, não quero dar vontade para ninguém não, tá? Não tô macumunado ali com o pessoal da lanchonete, não. Mas se for de leite, de repente, você ficar olhando, vão gotas, de repente você vê assim, aquele corpinho dele despenca, né? Mas não é de uma vez. E tem gente que não percebeu que está acontecendo isso aqui consigo. Por causa da conveniência, a pessoa não está fazendo o que a palavra de Deus já diz para ela, faça isso. Porque ela fazer isso vai ser algo impactante, desagradável, vai ser algo que vai chocar, vai causar algumas reações que não são... Ninguém quer viver. Então, ela está aos poucos derretendo, na conveniência, sabe? Deixa ali, ó. É uma gota, mas ela olha para o restante. Ah, mas é só uma gota. Mas não faz nada. Daqui a pouco outra gota, e outra gota. Aí daqui a pouco começa a escorrer, igual quando criança, sabe? Que demora, né? Eu vejo, às vezes, as crianças pegam um picolé e fica ali... e fica olhando para as outras. De repente você vê a mãozinha toda já escorrendo, né? Fica olhando. Tem gente que está assim. Não, mas ainda tem... Ó a mente sabotada já. Não, mas tem muita ainda. Está derretendo. Está derretendo. A conveniência que mantém a pessoa sem tomar a atitude certa, a atitude da obediência, que fez ela continuar calada, em vez de declarar, negar, resistir, em vez de entrar numa batalha espiritual para derrotar todos os demônios que estão naquela situação, naquele ambiente, ela deixa, não, porque se eu orar não vão gostar, não, porque se eu fizer uma oração aqui meus vizinhos, não, minha família, não, não pode aqui ter essa atitude. Daqui a pouco ela derrete. É igual aconteceu aqui, começou assim. Deixando alguns no vale, deixando alguns na parte da Ceia Central, aí eu me fortaleço, em vez de eu resolver o problema, eu só vou na conveniência. Recebo tributo e forço a trabalhos braçais. Em vez de eu eliminar com aquele povo, tomar posse, diga tomar posse. Diga tomar, usar de força. Não é receber, não é só ficar esperando. Não é ficar esperando com que tudo converse, tenha uma sincronia e te favoreça. Esse povo já era favorecido, tinha uma unção para ir, para enfrentar e para vencer. O que eles fizeram? Não fizeram. Não, mas eles conquistaram parte. Eles não conquistaram tudo que o Senhor mandou. Quer dizer, quando você faz parte da palavra, é aquilo que a bispa sempre fala, obediência parcial é, fala mais alto, desobediência. E às vezes a tua vida tem tudo para estar lá em cima. Está no lugar dela, está na terra toda. Tira até o nome antigo da terra, do lugar, da cidade, colocar o teu nome. Mas na conveniência, você não está percebendo. Está olhando para o sorvete quase inteiro, mas está pingando, derretendo e não sabe que daqui a pouco vai cair, vai ficar só o palito. Daqui a pouco perde tudo. Daqui a pouco perde o domínio até do pouco que tem.
Sabe qual é o domínio mais perigoso que a gente corre o risco de perder? Não é de um lugar, de um ambiente. Não é de uma pessoa, porque a gente não pode querer controlar pessoas, porque a gente controla pessoas para o nosso próprio mal. Mas é o domínio da tua mente. Porque tem gente que vai fazendo tantas concessões, que as concessões, que são na verdade exceções, acabam se tornando na regra. A regra de vida da pessoa. É inclusive como tem igrejas vivendo hoje. Tem igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É uma igreja de exceção. Ou seja, é um grupo de exceção. Só que a exceção que esses grupos estão vivendo é uma exceção à palavra. E a palavra você não pode viver uma exceção. Você tem que viver a palavra. Isso aqui deixa. E não é com isso que Deus está preocupado. Não é assim que Deus nos quer. É assim. Jesus disse, desde os dias de João Batista, o reino dos céus tem sido tomado à força. Você ouve a palavra, recebe a direção. E a direção, que é a palavra, deve se tornar decisão. E a decisão deve ser tomada, as obras feitas e o poder de Deus se estabelecer na sua vida. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam do quê? O reino dos céus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, a mão no coração. Fale com Deus. E não deixa para daqui a pouco, é o que eu falei. Daqui a pouco, amanhã, domingo, a semana que vem. Não é agora, é hoje. Cada palavra é um anjo que está movendo aquele tanque de Betesda que pode nos curar de qualquer dor, de qualquer enfermidade, principalmente as da alma. Onde que está tendo aí? Onde que está tendo concessões que não são para você? Você já passou da hora, chega, acabou. Não sou mais ímpio, não sou mais um menino, uma menina na fé. Não sou. Não vou mais viver assim, não. Como se eu não conhecesse a palavra de Deus. Como se eu ainda vivesse de informações de terceiros. É igual um filho, uma mãe que tem vários filhos, e quando um filho quer saber algo que a mãe pensa, pergunta para o irmão. Tem muita família desajustada por causa disso. O filho quer ouvir algo da mãe ou do pai, em vez de perguntar para o pai ou para a mãe, pergunta para o irmão, o que a mãe pensa disso? O que o pai falou de mim? Tem que ir até a pessoa. Nós não precisamos ouvir o respingo do que alguém recebeu. Você ouve a palavra de Deus diretamente. Você não precisa viver de clichês, de versículos. Você tem a palavra profunda. Sabe o que Deus quer e espera de você, então faça. Haja. Dê a Deus condições. Deixa Ele agir e operar na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora e peço libertação.
tudo que está impedindo, amarrando, tudo que está travando, meu Deus, seja principalmente a mente. Tem muita gente travada, bloqueada, muita gente impedida na mente. Chega numa determinada situação e começa a pensar, racionalizar. Isso aqui não vai dar, isso aqui não tem jeito, isso aqui é complicado, isso aqui não é para mim, porque se fosse Deus não teria permitido isso. Senhor, eu te peço agora, liberta essa mente doente. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. E você ora a Deus agora, fala: Senhor, liberta a minha mente, porque eu não aceito que pensamentos, eu não aceito que emoções, eu não aceito que uma confusão mental, eu não aceito que a mesma situação de sempre, os conceitos de sempre, continuem bloqueando a minha vida. Se é para eu conquistar a terra, eu vou conquistar a terra. Se é para eu conquistar a terra, eu vou conquistar a terra. Eu não vou conquistar parte da terra. Se é para eu ter uma vida, eu vou ter a vida que eu tenho que ter, e não parte dessa vida e deixar no meio cananeus, hititas, ou outros povos. Não. Fala com Deus agora. Vamos, tem atitude, toma decisões aqui agora. A sua atitude começa dentro da igreja, ela não é toda dentro da igreja, mas é aqui que começa. Começa numa rejeição de algo que chega, acabou, já deu um comportamento, uma passividade, preguiça, covardia, medo. Chega. Não é mais para você. É momento agora de você orar, de você falar com Deus, de você guerrear. Senhor, eu chego nesse ponto aqui, eu paro. Eu não aceito isso. Eu chego nesse ponto e eu paro, eu não aceito isso, meu Deus. Não é comigo, não, Senhor. É comigo. Só que na dificuldade eu paro sempre, chega. Você tem que dizer aí agora com Deus: eu não vou parar mais, Senhor. Eu vou chegar naquele ponto e vou continuar. Fala com Deus. Vamos, ora, eu vou chegar naquele ponto. Vai ficar desse jeito, eu sei, vai ficar de novo. Vai ficar difícil. Vai amarrar, mas eu vou continuar. E eu vou resistir. E pela minha vida, pela minha boca, pelas minhas mãos, pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pelas minhas orações, vão cair aqueles que estão firmemente decididos, porque eu estou mais. A minha decisão não é aqui em cima de algo que eu tenho, de algo que eu sou. A minha decisão é em cima da minha fé, Senhor. Eu creio. Eu creio. E eu não vou parar, eu vou seguir. Eu vou avançar, eu vou continuar. Senhor, eu oro agora e peço libertação, em nome de Jesus. Onde houver, meu Deus, opressão, cegueira, onde houver uma possessão maligna aqui a partir da mente, e até no corpo, tem gente que começa a fazer o que é bom, cansa, cai doente, sente o corpo formigando, latejando, perde, meu Deus, a saúde, baixa a imunidade, porque é uma legalidade que o diabo está tendo. E eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus esse mal. Eu repreendo agora esse demônio em nome de Jesus. Esse demônio que trava essa saúde, que adoenta essa pessoa, que coloca na cabeça, nas costas, na coluna, no organismo, na parte digestiva, na parte respiratória, na pele, até nos cabelos ele coloca esse mal, essa opressão, para essa pessoa parar. E eu rejeito agora em nome de Jesus, com autoridade eu oro agora, e eu oro com a autoridade do nome de Jesus Cristo.
Eu te ordeno agora, espírito, hoste infernal, legião de demônios, sai em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre essa pessoa. E você ora comigo, diga que não tem mais poder sobre você. Diga que não tem mais poder sobre você. Isso, vamos, declara. Não tem mais poder sobre mim, não tem mais poder com sono. Quantas vezes que o momento que você precisa estar mais atento, acordado, aberto, cai sobre você um sono, uma sonolência. Ah, é cansaço. Não é cansaço, não. É opressão, não aceita mais não. Tem gente que só dorme na hora do culto porque aceita, porque não ora, porque não reage, porque não luta, porque não combate. Por que bem na hora do culto que você dorme? Por que você vai ler a Bíblia e dorme? Por que quando você está na rede social você não dorme? Por que você não fica com sono? Por que você não sente a mesma moleza? Porque ali é interesse do diabo. Vamos, continua orando. Rejeitando. Se você tem esse problema de saúde, sempre quando você mais precisa, é exigido, você não tem saúde. Tem algo importante na vida, come, a comida te faz mal. Está certo isso? Não. O que é isso? Fraqueza espiritual. Ai, tudo bate no meu estômago, volta, eu fico mal. Não aceita mais não, começa hoje essa luta. Ah, mas é difícil. Esse povo estava firmemente decidido. O diabo está firmemente decidido continuar aí no teu estômago. Continuar na tua cabeça com essa enxaqueca. Continuar na tua pele aí com essas feridas, chagas, manchas. Essa queimação. Mas você tem que estar mais decidido que ele. A sair vitorioso dessa batalha, em nome de Jesus. Sair vitorioso, não aceito. E eu posso não ver todos os sintomas hoje, mas hoje eu sou curado, hoje eu sou livre. Eu sou livre, porque eu começo para não desistir mais. Eu tomo posse de toda a terra, eu tomo posse de toda a vida que Deus deu para mim. Eu declaro cura agora, Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura. Onde tiver uma dor, uma inflamação, uma infecção, um tumor, um caroço, onde tiver uma infecção, cura, Senhor, liberta. Eu oro agora por libertação, eu oro por cura, e eu creio no Deus que sara, como o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara, eu declaro que pessoas sejam curadas, gente até que aqui não está, mas que crê que seja curada agora em nome de Jesus, porque o poder não é meu, é do Senhor, e é como aquele capitão de Cafarnaum, que ele estava ali com o Senhor, mas lá na casa dele o servo dele foi curado, e quem estiver com o Senhor, meu Deus, agora, que receba a cura e que leve cura para onde tiver alguém doente, cujo nome agora é declarado, cuja uma cura, meu Deus, agora é declarada, uma libertação agora é profetizada, e eu profetizo libertação, cura. Eu declaro pessoas sendo saradas agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, a unção do Senhor sendo derramada, o teu poder, meu Pai, atingindo pessoas, eu creio. Eu creio, meu Deus, em mentes sendo destravadas, os bloqueios, meu Pai, sendo ultrapassados, ficando no passado dessa pessoa. E eu abençoo agora, em nome de Jesus, a vida de cada um. Eu declaro pura libertação e declaro bênção. Uma vida plena, abençoada, completa, como o Senhor Jesus nos deu. Em nome dele, em nome de Jesus Cristo, amém.